Pecado é uma ação consciente, atemporal, que prejudica ao próximo e a si mesmo. É óbvio que esse não é o conceito de pecado dado pela religião. Toda teologia religiosa foi criada baseado no medo. Então tudo que a religião faz é para causar medo nas pessoas, para que através do medo ela consiga controlar as pessoas, consiga dominar as pessoas. Então é óbvio que o conceito de pecado para a religião também está nessa mesma linha. Foi criado para causar medo na pessoa. Então o pecado para as religiões é uma transgressão contra Deus. Aí você faz essa transgressão e aí Deus fica com raiva de você e te castiga. Essa é a ideia, né? Porque sempre está nessa linha, né? Sempre na linha do medo. O problema é que esse conceito, né? Essa ideia que a religião passa, que é uma transgressão contra Deus, o problema é que ela é que faz a lista. A religião é que faz a lista do que é pecado e do que não é pecado. E essa lista, além de ser uma lista horrorosa, né, ainda é uma lista, digamos assim, que muda ao longo do tempo. Eu falei no início que o pecado é uma ação consciente e atemporal, ou seja, que não muda. Era pecado lá no passado e agora vai ser. Mas a lista que a religião passa, ela vai mudando. Ela vai mudando. Por exemplo, dentro do cristianismo, que é o segmento que eu conheço, porque eu frequento igreja evangélica desde a década de 80, então assim, quanta coisa era pecado naquele tempo que já não é mais, né? Naquele tempo, assistir televisão era um pecado terrível, terrível. Depois passou-se a usar a televisão para pregar, né? Os pastores fizeram foi aproveitar a televisão. Então hoje já não se fala mais nisso, né? Já deixou de ser pecado. Então se deixou de ser pecado é porque nunca foi, né? Jogar futebol é um pecado terrível, entendeu? Hoje os atletas, né, já são também evangélicos e tudo mais, e acabou isso. Os irmãos fazem lá suas comemorações quando acontecem jogos e também tem seus times e tudo mais. Raríssimas exceções, os mais radicais, os mais fanáticos ainda conservam alguns, né, nessas igrejas mais afastadas, mais das cidades menores aí. Mas como regra já não pega muito bem mais colocar isso como pecado. Coisas até mesmo voltada para a higiene, né, e para a aparência das mulheres, principalmente as mulheres, como elas sofrem por causa dessa teologia da religião, né? Eu lembro que, por exemplo, na década de 80 ainda, as mulheres não podiam se depilar, né? As mulheres tinham que andar com as pernas tudo peludo, tudo cheio de pelo, nem sonhar, né, para não poder depilar. E usar brinco, Deus defenda, né? Até hoje também tem ainda alguns segmentos, né? Então, a mulher tinha que andar o mais terrível, né, descuidada para eliminar toda a sensualidade possível, né? Imagina, a mulher não pode cuidar do cabelo, não depila as pernas. Aí, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E aí você vê que essas coisas, essas maluquices, né, elas vêm mudando, né? Vem mudando. Então hoje as mulheres já depilam as pernas, depilam o que elas quiserem, né? Então assim, tá liberado, não se fala mais nisso. Mas olha como é complicada essa questão, né? Como a teologia da religião é muito falha nesse sentido, né? E vai colocando regras para as pessoas, infernizando a vida da pessoa, e daqui a pouco aquilo já não é mais pecado, né? Mas na época que isso é declarado como pecado, isso causa sofrimento nas pessoas. Então é isso, olha, se uma coisa, assim que você sabe se uma coisa é pecado ou não, você sabe que uma coisa é pecado ou não. Se deixou de ser pecado é porque nunca foi, meu amigo, nunca foi, tá? Depilar as pernas era pecado, agora não é mais, pode depilar. Pode depilar até lá mais pra cima, se quiser também. Não é mais pecado não. Não, beleza, então é porque nunca foi. Nunca foi pecado. Então essa é a lógica para você descobrir se uma coisa é pecado ou não. Era e deixou de ser é porque nunca foi. O que é pecado sempre. Então tudo que prejudica você e o ser humano
sempre vai ser pecado. Roubar, matar, é fácil. Prejudica o outro, sempre vai ser errado você fazer, né? O resto são regras criadas em convenções, né? Em convenções religiosas, onde eles se reúnem para discutir suas conveniências, né? Convenção, conveniência. Eles discutem lá suas conveniências, criam um monte de regras para controlar as pessoas por meio do medo, e aí eles dizem que isso é pecado e empurra isso aí goela abaixo, e como o ser humano tem esse lado de, é, de ser programável, né? De ser programável, então se você insistir numa coisa, ele passa a acreditar que aquilo realmente é verdade. É por isso que as pessoas acreditaram que manga com leite faz mal. E quem acredita nisso não consegue comer, porque acha que vai morrer. E é bom que não coma mesmo, porque de tanto acreditar é capaz de morrer mesmo. Mas não faz, né? Não faz mal. Mas se você insistir, 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 a pessoa acredita. É por isso que a religião faz isso. Insiste, insiste, insiste. Então é isso. Pecado é tudo que prejudica você e ao próximo. E tudo que é pecado que era ontem e hoje sempre vai ser. Deixou de ser pecado é porque nunca foi, tá? Nunca foi. E o pecado não é em relação a Deus. Deus não é atingido pelos nossos pecados. Aquela ideia de, meu filho não faz isso porque eu... Não, Deus não é atingido. O pecado ele prejudica a outra pessoa e a si mesmo, né? É isso daí.